Dá-lhe gurizada, rádio 2x5 na área, em véspera de jogo importante, jogo decisivo. Meu nome é Marcel Moreno, estou com meus camaradas aqui, Matheus Palilo, Raoni Moreto, e mais uma vez o nosso consultor financeiro coreano, Luciano Linderman. Então hoje eu, diretamente aqui de Porto Alegre, cheguei essa madrugada, já estou aqui, ó, tomando uma gelada, esperando o jogo, velho, jogo importante. Eu acho que vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco dessas semanas. As vitórias retomaram o Colorado, vejam só, ganhamos 2 seguidas. Mano Menezes agora se firmando, né? Tão forte, tão firme quanto um pudim, mas está firme no cargo. E vamos falar dessa semana aí, o que te marcou, qual é o posicionamento, o que vai te fazer falar aí do Colorado, Raoni Moreto? Qual é que é, velho? E aí, boa noite a todos. Cara, fiquei feliz com as 2 vitórias, foram importantes, isso aí, jogo a jogo, aquilo que eu falei, e querendo ou não, o resultado contra o Bahia é importante nessa. Temos um iminente risco de brigar lá embaixo na tabela, então esses pontos contam, assim como contra o Goiás. Com certeza. Também tivemos a volta do Careca aí, do preparador físico, e acho que agora é isso aí, mano, jogo a jogo, a gente ganhou 2 partidas, dá aquele gás pro grupo, vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Nacional no Uruguai, nesse jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Acho que desses 2 jogos aí, o Inter pode salvar seu ano ainda, ou enterrar de vez, vamos ver, vamos sentir, tá ligado? E aí, tá sendo tranquilo ser Colorado torcer pro Internacional, Palilo? Falei como é que foi o jogo contra o Metropolitano, velho. Esse grande quadro do futebol venezuelano. Cara, vencemos na Venezuela. Cara, nem Paulo Roberto Falcão ganhou na Venezuela. Aí, ó. É isso, olha. Mas o Inter de Nico Hernandes, grande novidade do Esporte Clube Internacional. Se Nico Hernandes estivesse desde o início na arena do Grêmio, não teria gol do Soares, porque ele ia dar um pontapé no Soares, ele não vinha desde o meio de campo. Acho que isso que tem uma grande diferença do time, gostei dele e gostei do goleiro John, né? O goleiro das defesas impossíveis. Muito bem lembrado. Nos 2 jogos tem coisas inacreditáveis que acontecem, então, né, já é uma diferença do outro goleiro de mão de jacaré, então já tem um ponto positivo ali, coisas inacreditáveis acontecem positivamente no gol, então acho que esses são os pontos altos da vitória. Não foi da melhor maneira possível, mas é vencer, tem que vencer. Então, várias vezes em outros anos a gente jogou muito e perdeu. Então, a gente não tá jogando bem, mas tá ganhando, é isso que importa. E acho que além dos jogos que o Raoni colocou, importante é o jogo de domingo também, acho que é domingo, não é isso, contra o Santos, que é um confronto que pode ser direto, porque o Santos é um time também que tá derrapando aí na tabela. Acho que um empate lá pode ser importante. Um impossível fornecedor de treinador aí, vamos ver. Mas antes de passar qualquer coisa sobre finanças, eu quero perguntar pro Luciano aí, cara, expectativa pro jogo amanhã. Tomamos 2-0 de um time horroroso, cheio de gordo. Eu falei que era um perigo. Um time, a gente adora tomar gol de jogador bem servido de tecido adiposo. Esse detalhe, Luciano, o que tu me... Esse detalhe do Luciano no nosso grupo, eu falei, capaz que a gente vai perder para o América, só tem gordo. O Marcel botou, aí que é o problema, a gente vai tomar gol de gordo. Então, vamos. Mas aí, Luciano, me fala a expectativa, cara. Dá para virar esse 2-0 amanhã, cara? Dá teu boa noite aí, tu que não é o cara de todo dia aí, velho. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente pelo convite aí. É sempre muito bacana participar. Eu que sou eu fico maratoniano o negócio de vocês. Eu deixo de ver por algumas semanas que eu não consigo. Eu pego em avião. Normalmente eu faço uma maratona, mas estou 100% aí online agora. Uma honra, cara. Pô. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que dá, meu. Sempre dá. Beira-Rio, porra, América Mineiro, jogo decisivo. Agora, cara, pela bola que nós estamos jogando e principalmente com a questão física do time, e aí os segundos tempos que a gente tem jogado, é difícil imaginar esse time tocar 2-0, 3-0 em alguém. Né? Em alguém, né, cara? Porque assim, nós estamos falando do último colocado do campeonato, mas é isso mesmo. Mas assim, cara, não dá para acreditar, tá acreditando. Me fala aí, cara. Deixa um pouco mais otimista, porque eu vou esperar que amanhã, cara. Eu quero acreditar, cara. Eu acho que o dia anterior, sempre é aquela análise racional, né? Eu sempre acho que, cara, esse time não faz por merecer ganhar, virar isso. Tem até uma preocupação, com a maneira, com a condição física que está nosso time hoje, me preocupa bastante a gente continuar jogando 3 competições. Sendo bem sinceros, meu, porque tem uma coisa que eu acho que tem ouvindo pouco, assim, todo mundo fala, pô, como é que esse time ano passado jogava tanto e agora joga tão pouco? Cara, nós jogamos bem mesmo, foi o Brasileirão ano passado, quando nós estávamos eliminados de tudo,
Tinha a Sul-Americana até um pedaço, mas depois nem a Sul-Americana mais, e a gente jogava só domingo. E agora, cara, esse elenco, desde o Cudê, o elenco é curto para jogar quarta e domingo, né? E ainda com o físico claramente desgastado, meu, é difícil. Mas, cara, chega na hora do jogo, muda tudo. Aí na hora tu fica otimista, na hora que era mais é ganhar, e vamos ganhar, vamos copar a Copa do Brasil, jogando nada, azar. E, o meu único é o Américo Mineiro, porra. O meu único medo de classificar, pegando esse teu gancho, é isso, né? Todo mundo diz assim, se daí desandar no Brasileiro, depois tu larga a Copa do Brasil ali na frente. Só que, o Grêmio pode se classificar, e daí se tiver um Grenal, não tem como largar, tá ligado? Aí tu vai ter que jogar. Não larga, não larga. Em 2016 a gente foi semifinalista e quase fomos pra final. E largamos, né? Daí o Inter largou pra brigar pelo rebaixamento. É o que se diz aí nos bastidores, que o Inter entregou o jogo por querer pra focar no rebaixamento. Agora, se tu pegasse um Grenal, tu não teria como largar, então é uma situação difícil. Eu tenho um ponto importantíssimo, 2 ainda. Primeiro eu tenho esperança porque eu sou um cara, né, um eterno otimista, mas comparando até o jogo contra o Colo-Colo, né, que tinha todo aquilo que era isso, o Inter tava numa crescente também, o time tinha aquela sinergia, torcida e time, e tava todo mundo pilhado com a situação. Agora a gente tá meio que numa onda de negatividade, torcida, todo mundo. Mas agora eu acho que essas 2 vitórias podem trazer isso de volta. Tá tendo rua de fogo, a torcida tá embalada. Vamos ver se isso pode trazer uma sinergia dentro do estádio. Mas, como a gente tá num episódio de finanças, passar numa próxima fase de Copa do Brasil é plata, né? Então... eu ia trazer esse gancho, cara, porque assim, uma das questões que a gente tem falado com o Luciano direto. E o primeiro programa que ele veio foi, a princípio, para falar das ligas. A gente falou bastante SAF, né? Essa possibilidade de SAF, modelos que estão acontecendo. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Inter mal, porque quanto pior o desempenho em campo, mais aumenta esse papo de SAF, como se fosse uma solução mágica. E eu acredito que solução mágica não existe, velho. O negócio é, logicamente, trabalhar e ter uma organização transparente, uma organização que funcione. E isso a gente vê nas finanças. Então, assim, a pauta é para isso. Primeiro, Copa do Brasil, como o Palilo muito bem trouxe. No planejamento do ano, eu não me lembro se o planejamento que o Inter vai até as quartas ou até as semifinais, mas é um ou outro. Então, assim, a gente caindo já é uma receita menos do que se esperava. A gente teve recentemente as receitas aprovadas sem ressalvas, né? Normalmente teve uma aprovação com ressalvas. Aquela reunião que a gente até esperava que se falasse um pouco de ligas e de SAF foi para aprovação do balanço, e eu queria que o Luciano falasse um pouco mais sobre isso, né, cara? Porque a gente ouve as notícias por cima, mas a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia com um cara que sabe do riscado. E aí, Luciano, como é que foi essa reunião aí, cara, o balanço? O que pode falar sobre isso, cara? Bom, a reunião em si eu não sei, mas eu posso falar um pouquinho do balanço. De fato, o Inter tem essa discussão de ter tido superávit pela questão aí do novo tratamento contábil em relação ao terreno, mas a verdade é o seguinte, que as finanças do Inter já que vem num processo nos últimos anos de amadurecimento do ponto de vista de transparência, de informação, as coisas estão mais claras agora. Acho que nesses 3 anos podemos ter, e provavelmente todos temos algumas divergências em relação à maneira como o futebol do Inter está sendo administrado, como o social do Inter está sendo administrado, mas que não houve loucuras nesses 3 anos, né? Acho que a gente vê uma questão aí, um percentual de despesas com folha em relação a receitas totais, a receitas sem venda de jogadores, né? Aquela questão. O Inter tem alguns indicadores que ele é hoje um dos melhores do Brasil, né? Um deles é custos e despesas totais sobre receitas totais. A do Inter é 67%, se pegar dos clubes, a maior parte da Série A está em fase de 80%. Então o Inter tem conseguido isso, e é a única maneira... Eu vou te pedir para repetir esse dado, para ficar bem claro, os custos e receitas gerais... Custos e despesas gerais, tudo que a gente gastou por receitas totais. Tá. Tirando despesas financeiras, falando assim, cara, quando tá botando os custos e as despesas do clube, operacionais do clube, em relação às suas receitas, é 67%. Então, o clube não tá, né? Isso já muitas vezes chegou em 90 e poucos, em alguns anos aqui no Inter. Então, o Inter realmente teve uma redução de custos geral. Tá? Por uma empresa, isso seria bom. Depende, aí que entra sim e não.
tá? Sim, do ponto de vista operacional, agora entra aí o outro lado das finanças, que é a estrutura de capital, que é onde é o problema do Inter. Tá? Ao mesmo tempo que eu digo, putz, o Inter tem essa questão, tem um dos melhores indicadores, que isso é uma questão corrente, no ano, em relação a custos, em relação a receitas, o Internacional tem um dos piores indicadores, que é de endividamento total pelas receitas correntes, tirando venda de jogador, que é um negócio que tu não controla, né? Mas quando coloca esses dois, o Internacional, a dívida é 2,2 vezes maior do que a receita corrente do Internacional. Só perde para o Atlético Mineiro e para o Fluminense. Tá, mas isso é importante só fazer um parênteses aqui, que isso está muito atrelado ao passado, é uma dívida passada. Né? É isso. Então, eu tô falando, a fotografia do Internacional agora, que é o ano a ano, cara, os números mostram um clube eficiente financeiramente, que não está gastando e que está fazendo um trabalho, mas que complicado. Tem um endividamento que é complicado. E daí o que acontece? Fala, pô, é legal, o cara só gasta 67, sim, mas ele tem que servir essa dívida, entendeu? E aí que é o problema, que é pagar essa dívida toda, e como todo clube de futebol é tudo, quase tudo no curto prazo, tudo que não é imposto, aí tu tem que ficar rolando, e para rolar tu tem que pegar dinheiro em banco, cada vez mais caro, e é isso aí, é o que o presidente falou no primeiro ano, né? O Internacional paga 2 folhas de pagamento, uma para jogador e outra para dívidas, que o custo é muito parecido. É isso de pagar, eu tava vendo, o Inter tava pagando o Escoco esse ano ainda, tinha uma janela de credor de cara, jogador absurdo ainda que o Inter pagava, então tem ainda uma dívida ainda muito forte de jogadores, né? Mas esse é uma coisa complicada, porque quando a gente fala assim da questão de pagar o Escoco, quando veio o Escoco ninguém reclamou, né, cara? O cara era um dos destaques da Libertadores daquele ano. A gente viu uma torcida... É foda, cara, porque a gente não tá falando uma coisa muito simples, é futebol e envolve muitas questões. A torcida tá ávida por contratações de peso, né? A gente tem falado aí de Cuejar, Ener Valencia, trouxe aí Aranguiz, e assim, a gente aqui, pelo menos, nós três aqui, que somos os habituais aqui, a gente, por exemplo, defendeu a presença e a titularidade e a centroavância do Alemão, e a gente sabe que no âmbito geral do Beira-Rio, a gente é a voz vencida, e a torcida quer o Ener Valencia, embora o Ener Valencia possa se tornar daqui 5 anos uma dívida, e a gente está falando aqui, a gente está pagando... Ele vai ganhar, segundo as informações, ele vai ganhar 1,5 milhão por mês. 1,300, eu tenho essa informação, 1,300. Cara, isso é, com folga, é o maior salário da história do Internacional. Provavelmente é um dos maiores salários em termos reais, entendeu? Levando entre a inflação, qualquer outro. Mas, de novo, cara, se o cara jogar, entendeu? Mas se não jogava, nós vamos ficar comentando anos o tamanho, quanto ganhou por gol, aquela conta que a gente já fez com vários outros aí. E eu falo aqui, cara, minha opinião, eu citou lá na pele do cara, eu não trago, velho, é muita grana, velho, eu acho que é muita ficha num negócio só, velho. Mas enfim, a gente compreende, o futebol é competitivo demais, daqui a pouco vai ser o cara que vai fazer a diferença. Mas é difícil, cara, é muito difícil a equação, assim, e aí hoje, cara, é dar porrada no presidente, é dar porrada em todo mundo, tá tudo errado. Cara, eu vou falar hoje uma coisa que a gente sempre teve cuidado para falar aqui. Hoje eu vou falar. Cara, a torcida do Inter tem que se conscientizar, velho, de certas coisas. A gente não pode dar porrada em tudo, velho. Porra, hoje teve um post do jogo contra o Paraná para relembrar o quanto era importante. A gente tomou 2-0 do Paraná e fez uma remontada. O principal post era o cara criticando o Alemão, cara. Eu não vou comentar sobre o que caralho aquele jogo. Aquele jogo foi do a gente relembrou esses tempos aqui. A gente falou esses dias sobre o Beira-Rio e lembrando de todos os jogos. Cara, todo mundo aqui viu no Beira-Rio 2 Copas Libertadores, vários jogos importantes, vários granais, e todo mundo relembrou aqui esse jogo. Eu acho que o Inter está no momento do clube que a gente está muito distante da nossa própria realidade. Isso é em tudo. O programa
todos os episódios do podcast a gente citou isso de maneira indireta ou direta. É conceito, é identidade, é folclore, é mística, é finanças. Então hoje a gente está falando de finanças. A gente falou aqui no primeiro ou segundo programa, o Inter tem que entender que ele pode fazer tudo certo e perder. A gente está nesse momento no futebol brasileiro, a gente não é mais a força dominante. E tipo assim, quando tu fala esse negócio do Ener Valencia, eu fico pensando em caralho, eu quero muito que o Ener Valencia jogue no Inter. Mas tu parar para pensar friamente, é o que tu falou, é um all-in financeiro que é totalmente arriscado, tu não vê o Atlético Paranaense fazer isso, tá ligado? Tu não vê, cara, e o Atlético Paranaense, eu odeio falar dos Caveira, eu odeio falar dos Caveira, todo mundo que me conhece, pra mim eles são alemão, eles eram amigos da super raça do Grêmio, eu odeio esse clube, mas mano, os caras fazem os bagulhos certos financeiramente, chegam, incomodam, e a gente não consegue usar o exemplo de um clube que é pequeno, a gente sabe que é pequeno, mas que tá se tornando, tá se tornando mediano, tá ligado? A gente não consegue fazer, cara. Então, tipo, isso me preocupa um pouco. Até quando a gente falar das ligas, eu quero falar que talvez as ligas sejam a solução disso, quando a gente entrar nesse tema, mas o Palilo quer falar aí, vai lá. Rony, só para pegar esse teu gancho, o Inter gastou ano passado em investimento em jogadores 88 milhões. Cara, o Flamengo gastou 231. Isso já é uma discrepância. Aí se tu pega qual é o time do início do ano do Flamengo e do Inter, cara, além que o time já começa completamente discrepante, o investimento é 3 vezes maior do deles. Cara, a verdade, e óbvio, nós como Colorado, tendo visto tudo que a gente viu, e o Marcelo falou, a gente vai sempre exigir e estar em cima que o Inter tem que ser competitivo e tô de saco cheio de ser vice-campeão brasileiro. Mas, pô, é punk, né, a disputa, né? E acho que só o que eu ia complementar, Rony, sobre o all-in e sobre isso, cara, eu lembro do Guerreiro, quando o Guerreiro era do Hamburgo ainda, cara, eu vi esse jogador, eu falava, esse cara é muito pica, daí o Corinthians contratou, eu falei, o Corinthians contratou um cara muito pica, daí o cara foi lá, foi campeão mundial pelo Corinthians. Quando ele veio pro Inter, eu falei, caralho, mas o Marcelo Moreno não gostava dele já, né, do Flamengo antes. Mas eu falei, cara, esse cara é bom, é bom. Cara, foi uma hora... Cara, a gente rasgou dinheiro com o louco, tá ligado? Eu tenho meio que uma teoria esportiva, eu sempre falo isso quando eu tô analisando esporte, falando dentro do campo, né? E quando eu jogava basquete, sempre falava isso pros caras, assim, tu não combate fogo com fogo, tá ligado? Então, tipo assim, tá jogando contra um time que arremessa muito de 3, tu não pode tentar igualar os caras no arremesso de 3, porque tu vai igualar o jogo e vai fazer o que o cara quer. No futebol, fazendo essa analogia, se o Flamengo tá investindo pra caralho e tu não tem o poder de investir que nem os caras, não vai ser investindo o que tu vai buscar. Às vezes é melhor tu pegar e contratar um monte de operário e ter um time B pra ir jogar em Fortaleza, em Goiânia e não sei o que, e roubar uns pontinhos no campeonato enquanto os caras quentuchos estão descansando, tá ligado? Ou fazer um teto salarial de 300 mil e daqui a pouco ter 40 cara bom no elenco, em vez de ter 22 e que o elenco é curto, que nem a gente tá falando. Mano, tu não vai combater fogo com fogo, água com água, tá ligado? Tu tem que fazer o diferente, mano, tá ligado? Não adianta seguir, vou indo aqui no fluxo, tá ligado? Porque assim a gente não vai ganhar, cara, a gente não vai ganhar. E aí fica essas coisas assim, me assusta pra caramba isso que o Luciano falou, já tipo assim, o Inter tá economizando pra caralho na folha de jogador aqui, mas a gente tá pagando uma outra folha em dívidas e não sei o que. Daí eu fico pensando assim, como é que a gente vai sair desse buraco, Porque o cara não precisa entender, não precisa ter um PhD em economia para saber que essa parada não vai, tu vai ficar patinando, não tem como sair. Cometendo a mesma coisa que te meteu naquele buraco. Resumidamente é isso, né? Isso aí é ter um negócio sem tração, assim, eu vou fazer essa comparação, tu tem um negócio que não tem tração, tu não vai sair, tu vê assim, tô aqui patinando e eu vou morrer aqui, tá ligado? Então, tipo, é uma parada que me pega um pouco, tá ligado? Eu acho que o Inter... É óbvio, eu sei, mano, é difícil no podcast ficar falando essas coisas, mas o Inter precisa se encontrar, tá ligado? Ele precisa sair dessa merda que ele se meteu, tá ligado? De alguma maneira, que eu vou falar aqui, eu continuo dizendo, eu não acho que é SAF, eu acho que a SAF só aparece quando o Inter tá perdendo, eu não acho que é esse o caminho, mas eu acho que o caminho é profissionalizar o clube, é assinar com uma liga séria e é ser, cara, tu ser líder dessa liga séria, tá ligado? É tu mostrar que o Inter é foda, tá ligado? O Inter é um clube foda, bem gerido, que quer levar essa parada adiante, quer um futebol mais igual, mais correto, mais competitivo. E aí a gente vai ser foda, tá ligado? Agora ficar só jogando dinheiro pra cima em contratação, ou também não jogar dinheiro pra cima e ficar fazendo, aqui a gente vai ficar no superávit a gente não tá gastando mais do que a gente pode gastar, mas beleza, a gente vai ficar nisso quanto tempo pra sair do buraco? 40 anos? Bom, daqui a pouco alguém vai explodir o Beira-Rio de raiva, né, se continuar assim, tá ligado? Porque a gente tá 15 quase na fila, tá ligado? Tá, mas vamos lá, pra gente trazer pra questão econômica mesmo, assim, uma coisa que eu gostaria de perguntar e contextualizar pro Luciano, porque, assim, um primeiro passo que
que eu vejo, né, em termos financeiros, e o Luciano já passou um pouco por isso, mas eu queria que ele desenvolvesse mais, é a gente ter essa transparência, a gente ter essa clareza e, de certa maneira, o profissionalismo. Tá? Porque, assim, se a gente pegasse exemplos de anos atrás, e o Luciano, se quiser dar o exemplo, mas eu me lembro dele falando de alguém que era conhecido dele, que estava num contexto de tentar profissionalizar o clube e esbarrar em hábitos como, tipo, cara, não, isso aqui tem que mandar um dinheiro para lá, a gente tem que resolver aqui. Hoje o Internacional é um clube transparente e, em termos contábeis, ele é profissional. Eu tenho essa impressão e eu queria ver se ela está correta, Luciano. Fala um pouco sobre isso, cara, para nós. Não, eu tenho essa impressão também, meu. Eu acho que o pessoal é sério. O Giovanni, que é o CFO do clube, é um cara que, inclusive, já estava na estrutura do Barcelos, ainda não era CFO, hoje ele é. Hoje é CEO do clube, inclusive. Ele era CFO, acho que ele é CEO do clube. Eu acho que tem uma estrutura administrativa no Inter hoje que é muito melhor do que a gente costumava ter. Tá? Eu acho que isso eu vejo com bons olhos. E óbvio, tem um processo de profissionalização do clube, independente de, não só de finanças, mas em tudo. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente acho que tem um processo de profissionalização, talvez na gestão financeira, categoria de base é um negócio que o Inter ainda engatinha, tá, em relação a outros, a uma série de coisas. Cara, para mim, vice-presidentes, diretores não remunerados, cara, sendo personalidades públicas, políticos, e não sei o que, cara, é um negócio totalmente contra a tendência correta hoje, né? Precisa buscar um processo de profissionalização. E é engraçado, porque esse é o principal argumento da SAF, e não entrando defesa nem contra, mas por que precisamos somente através da SAF profissionalizar? Por que não pode buscar uma gestão profissional do clube de qualquer maneira, entendeu? Dependente disso, não precisa ter um dono para que o clube perceba que ele possa ter uma gestão profissional e botar na mão de pessoas remuneradas, sérias e que estão da especialidade. E aqui eu quero falar um negócio que, assim, é bem peculiar, tá? E no contexto do futebol brasileiro é raro. E cabe não só a gente, não só o Internacional, mas acho que também o Grêmio e alguns outros raros exemplos. Mas o Internacional é um belo exemplo de democracia, velho. A torcida, a gente aqui, nós quatro somos sócios, a gente vota, participa e tem uma participação. Eu entendo que toda aquela gama, aquela mesa de diretoria, aqueles velhos que ficam sentados lá fazendo isso ou aquilo, logicamente isso aí está antiquado. Às vezes a gente tem arroubos desses movimentos, né, desse contexto de políticos, enfim, daquele futebol bem anos 90 que a gente vê mesmo, a gente vê às vezes acontecer aqui do nada. Mas, em linhas gerais, seria diminuir isso. E eu acho que tem uma importância imensa naquele cargo diretivo, no presidente, daqui a pouco no vice de futebol, mesmo que ele seja um cargo, às vezes, representativo para falar com a imprensa, para falar com o torcedor, para mobilizar, porque tu pode trazer o melhor profissional do mundo, o melhor gerente de futebol do mundo, mas ele não vai entender exatamente como é que é uma relação com a Rádio Guaíba, com a Rádio Gaúcha, com o torcedor, com mobilizar o torcedor, com saber como é que funciona a brigada militar durante o jogo. Então, assim, tem muita coisa que esse papel político acho que pode fazer, e isso é muito importante. A gente sabe que esses detalhes valem muito no futebol, mas, sim, marketing, identidade, contabilidade, várias questões tem que estar na mão de profissional, tem que saber quem é do riscado. E, assim, a finança, sem dúvida nenhuma, né? Não é o cara que bota dinheiro, que pega dinheiro do bolso, que faz um papagaio lá onde, não sei o quê. Eu acho que isso fica muito claro. O modelo da SAF, e já foi passado isso aqui quando a gente falou da outra vez, é achar o modelo certo daqui a pouco. O cara vai abrir um campo para investidor, e daqui a pouco eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, Luciano? Tu está participando até de outros clubes, a questão do SAF. Esses modelos, cara, a gente já consegue começar a desenhar um modelo que seja apto a gente ter uma entrada desse capital, a gente ter um modelo que mantenha a nossa democracia, mantenha a participação do torcedor, que é tão cara para cada um de nós, velho. Poder votar. Hoje, eu dei o exemplo da outra vez, eu moro no Rio, tu mora em São Paulo, a gente às vezes mantém o sócio para poder votar, cara, ou para estar também contribuindo com o clube. A gente já tem esse desenho, a gente já começa a vislumbrar esse desenho que possa ser possível equalizar isso tudo, cara.
ainda não, é muito recente as questões das SAFs no Brasil e os modelos são muito, muito pouco experimentados, né? Veja, cara, o Vasco não foi comprado há 1 ano e a torcida já está pedindo a cabeça do dono. Né? Mas em inglês agora, né? Em inglês, aí melhora tudo. Mas, e aí, então, ainda a verdade é muito pouco testado, que num primeiro momento, pô, a torcida, acho que do Cruzeiro em geral tá super satisfeita, a torcida do Botafogo tá super satisfeita. Tá, com certeza. Mas a verdade, o tempo que vai dizer o modelo. O Santos, por exemplo, agora, aparentemente está numa negociação super avançada por o que seria uma SAF com controle permanecendo na associação. Essa seria a primeira, né? Que o presidente exige que ficar e ele estaria vendendo 49% do clube para o mesmo Fundo Soberano do Catar, que é dono do PSG, a 49%. Agora, a verdade, indo justamente na tua pergunta, se isso mantém a democracia, esses percentuais, às vezes, são muito mais para inglês ver, muito mais para tu deixar a torcida feliz e dizer, o controle é nosso, eu não vendi 49%. Mas isso é uma coisa que é acordo de acionista, meu. Como vai ser o dia seguinte, se sócio vota, se não vota, é muito difícil alguém botar dinheiro, cara, investir toda essa grana, com a chance de mudar o presidente, que muda toda a diretriz a cada 2, 3 anos. Cara, é um risco enorme. Então eu acho que eles vão exigir um sistema de governança. Daqui a pouco até pode ser que tenha uma eleição, mas o presidente é meio rainha da Inglaterra. Mas o cara vai querer que a gestão é feita de uma maneira coerente com gente que... Eu gostei da ideia, velho. A gente tem um rei, tem um não um rei, mas um representante da torcida colorada lá que não manda porra nenhuma, na verdade manda na porra toda, né, velho? O Perdigão, acho que esse candidato. Tô te vendo meio quieto aí, cara. O que tu acha? Eu queria falar até sobre liga. Eu acho que esses modelos de SAF, eu acho que ainda não é o momento do Inter entrar numa dessas, mas eu concordo que se entrar tem que pensar num modelo que proteja os sócios e o patrimônio do clube, que é essa torcida gigantesca. Mas eu queria falar também de liga e puxar o assunto para isso, para entender que a gente continuar a conversa que a gente teve no outro programa, de que o Inter tem essas 2 ligas, né, a Libra, que é a mais forte, etc. Eu acho que é legal que ficou uma coisa na minha cabeça que o Luciano falou lá no primeiro programa, e eu sei que reverberou ali em alguns grupos de WhatsApp, a galera também falando isso. Quando deu a crise agora, o Inter não estava muito bem, a galera, o Inter aquela vez lá quis ir contra a Globo e acabou na Série B, assinando contrato com a Warner e tal, e eu fiquei meio com isso na cabeça de não reinventar a roda, né, que foi o que tu falou, Luciano, acho que não é o momento de reinventar a roda, e eu tô vendo que a Libra parece que sentindo que, não vai ir para frente sem Inter, sem Fluminense, sem Atlético Mineiro, ela tá começando também com essa pressão da tia Leila, a entender quais são as demandas dos outros clubes que são muito grandes do Brasil, que não estão no seu melhor momento, mas são muito grandes, que tem essa demanda de ter uma equidade na divisão, e eu estou sentindo que a Libra está indo para esse caminho. Aí fica esse é o questionamento para mim, para nossa discussão aqui, para mim seria o momento então do Inter ir indo nessa direção, já que tu também disse que o grupo da Libra, né, o fundo investidor por trás é melhor, é mais forte, é mais consolidado, então seria esse o caminho do Inter, é ir para esse lado. Isso poderia sanar talvez as dívidas do Inter, não as dívidas, mas a situação financeira do Inter, ou tu acha que, esse é o grande pulo do gato, ou não é tanto? Eu quero entender isso, o Inter tem o caminho de sair dessa draga, indo para esse caminho da liga, uma liga séria, com uma equidade de distribuição, e o Inter pode se reerguer com o seu trabalho, talvez melhorando a base, etc, ou não, isso aí também não vai ser tão fundamental assim. Cara, reforçando o que eu já tinha falado, não querendo tomar lado aqui entre Libra e Fortes, eu acho que é o contrário, eu acho que o caminho é os clubes, eu acho que o debate em Libra e Fortes foi muito bom. Cara, de qualquer maneira, o resultado é positivo. Cara, eu acho que ter criado, toda unanimidade é burra, ter criado 2 possibilidades, ter tido esses clubes que foram meio os rebeldes, aí o Inter fez parte dele, de criar uma outra alternativa, de trazer outro investidor, de puxar, cara, de ver, o Inter não só conseguiu, o Inter, o Fluminense, o Atlético, conseguiram criar essa divisão e essa abertura de discussão, como criou um racha dentro do próprio grupo, que era unânime. Daqui a pouco a Leila virou de lado e a Leila tá dizendo, também tô de saco cheio de puxar a brasa pro Flamengo, e agora já temos notícias que tá caindo a proteção somente do Flamengo e do Corinthians
tal como estava desenhado inicialmente. Agora, até não conheço o fundo que está por trás da proposta do Fortes, o Serengeti, até conheço de nome o Investment Bank, um ex-Goldman Sachs, que é o gestor do fundo. Agora, as informações, é um fundo que tem 700 milhões de dólares, acho que de patrimônio total, e está fazendo uma proposta de 400 milhões de dólares para comprar 20% da liga. Entendeu? O cara até pode ter outras captações, o cara tem contato, mas, cara, é uma aventura. É uma aventura. O cara está botando mais da metade do dinheiro do fundo para comprar 20%. O Mubadala é um fundo soberano. Do campeonato brasileiro, né, velho? O cara tá comprando um Siena, né, velho? Que pode ser um baita Siena, né? Mas é um Siena turbo. O Mubadala é um fundo de mais de 500 bilhões de dólares, um fundo gerido pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes, entendeu? É outra coisa que tá que tem inúmeros investimentos no Brasil, inclusive, em infraestrutura, em várias coisas ele tá. Então, esses caras, é um cara que sabe que não vai, no meio do caminho, dizer, puto, faltou dinheiro, investir numa outra coisa errada, agora não tem como colocar. Então, isso tem que ser levado em consideração, assim, sabe? Acho que isso, porque no dia seguinte, quem vai gerir essa história de, não, mas o Flamengo tá puxando, cara, no dia seguinte, muito provavelmente, quem vai estar dando as cartas como negócio é o investidor financeiro que entrou, né? E tem que ser, para gerir, para negociar direito de transmissão na China, esse cara vai saber fazer isso muito melhor do que o pessoal da CBF fazia, ou o pessoal dos clubes vão fazer. Então, eu acho que essa discussão é fundamental, acho que tem que acabar com os privilégios que estavam sendo desenhados para os clubes grandes, mas no final das contas, todo mundo vai ter que sentar em volta da fogueira e a tendência é isso, equalizar o modelo que a gente estava tendo na Liga Forte, mas através da Libra. Faz sentido. Faz sentido, né? Me parece um cenário bom para o futebol brasileiro, né, velho? Porque eu acho que é o que tem que, né, permear essa discussão da Liga, né, velho? A gente quer igualdade, a gente quer estar disputando um campeonato interessante, que possa ser vendável. E tu acha que se a Liga, a segunda parte da minha pergunta, Luciano, tu acha que se a Liga, por exemplo, a Libra, pegasse, vamos dizer assim, um bom cenário, claro, óbvio não vai ser a Premier League, né, a gente sabe disso, mas, uma liga ok, uma liga mexicana, uma MLS, com transmissão em outros lugares e tal, se o Inter desse aquele foco na categoria de base, tá ligado? Melhorasse seus processos da base, tal, o trabalho do Gustavo Grossi aí pudesse um andamento legal, e com a Liga forte, o Inter se tornaria mais sustentável financeiramente, assim? Tu acha que funciona isso? O Inter e qualquer um dos clubes, né? Eu acho que conversei com uma série de investidores de fora, assim, e eu tenho feito poucos trabalho de trazer um pouco de investidores nesse conceito e falar com eles sobre o futebol brasileiro. Eu falei, cara, eu não acho que os jogadores brasileiros vão ficar e jogar a Liga Brasileira como era os anos 80, 70, fazer carreira aqui. Cara, se os caras ficarem 2 anos a mais, o salto de qualidade da Liga Brasileira é enorme. Se os melhores jogadores não saírem com 17, 18, saírem com 20, ou o Neymar, acho que tu comentou outra vez. Comentou. Se todo mundo fizesse a sequência do Neymar, né? Mais um ponto pro Atlético Paranaense. Vitor Roque segue, segunda temporada no Brasil. O cara o cara tem 18 anos, tu tá vendo que ele vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, mas ele tá ficando, ele tá jogando, ele tá ganhando título, ele tá pegando cancha. E eu vou te falar, eu acho que esse guri vai sair do Atlético Paranaense já com alguns jogos reais na seleção brasileira, assim, tá ligado? Daqui a pouco ele vai jogar de verdade, assim, não sei como é que ele não foi convocado para agora, tipo, não sei como é que ele não foi convocado. Não faz sentido nenhum, Eu vou falar aqui, cara, eu me iludo real, eu acho que o Brasil tinha que fazer a porra da NBA do futebol. Não sei se vai ser daqui 10, 20, 30 anos. O Brasil é o país do futebol, velho. É o pentacampeão, tá ligado? A economia aqui, ó. Mas o problema é que não sei se vai conseguir fazer. O problema é isso. Marcel, eu acho a ideia Deixa eu me iludir, cara. Mas eu vou te explicar, na minha visão, a grande diferença da NBA. Eu nem vou entrar no aspecto de que é nos Estados Unidos a maior economia do mundo. Mas eu vou dizer no aspecto, é só eles que levam realmente tão a sério esse esporte, entendeu? O problema é que quando todo mundo leva essa porra a sério. Futebol todo mundo leva a sério. Cara, tu não vai... É muito difícil um país centralizar todos os seus jogadores. Uma outra coisa
uma outra coisa que eu ia te interromper, assim, é que tu falou a palavra que eu queria que tu falasse, é centralizar. E outra coisa, a questão geográfica atrapalha, né? Porque a Premier League tem muito isso, meu. É Londres, cara. Tem gente do mundo inteiro que tá passando por Londres para fazer alguma coisa, e aí o cara... É a porra do Greenwich, velho. Exatamente. Certo, velho. Eles estão no fuso horário certo, aí é mais fácil, tá ligado? Aí o cara não vai vir os caras não vão vir aí ver jogo do Campeonato Brasileiro, mesmo que fosse uma liga pica, só brasileiro Brasil, que é no jogo. Não sei. Me deixa sonhar, cara. Eu deixo sonhar, a gente deixa, mas... Podemos, Marcelo, mas antes disso, deixa os caras ficar mais 2 anos. Já vai ser um passo, é o caminho para isso. Vamos dar o primeiro passo, vamos mexer o dedão, vamos isso aí, vamos dar o primeiro passo. Acho que, tipo assim, os jogadores ficarem mais... é uma coisa que eu vejo muito no poder de venda do futebol argentino, assim, eu acho que o argentino, ele vende jogador, claro, casos gerais, né, ele vende um jogador mais caro para a Europa que o brasileiro. Às vezes tu vê o Inter vendendo um jogador assim para a Europa, tudo bem, o Yuri Alberto é um caso à parte, aí que a gente vendeu pelo menos o dinheiro do Julian Álvares, foi uma loucura, mas existem casos assim que tu olha um jogador, vou dar um exemplo assim, o Maurício, só um exemplo, o Johnny, aí os caras falam assim, não, vamos vender o Johnny por 6 milhões, aí tu olha sabe, um cachorro que joga no Lanús, o cara foi vendido por 9, para um, sei lá, pro Torino, e daí tu fica tipo assim, meu, que isso, tá ligado? Como é que esse cara foi vendido? Mas aí é isso, a liga dos caras passa mais jogo lá fora, aí daqui a pouco também os jogadores não são tão problemáticos, então tem um monte de pequenas questões, assim, sabe, tipo... Eu acho que esse segundo ponto que tu falou não é tão pequeno, eu acho que é essa a grande diferença. Quantos argentinos tu conhece que vão para a Europa e depois passam 6 meses, estão forçando voltar para o clube porque diz que não tem feijão. Não gostei da comida, eu achei muito frio. Eu acho que isso é um fator realmente importantíssimo, mas... Tanto que brasileiro, cara, a segunda venda dentro da Europa, os brasileiros são unanimidade, entendeu? Se o cara passa pelo Benfica e faz uma boa temporada do Benfica, o cara é vendido de igual para igual com os europeus. O problema é que é a insegurança da primeira temporada do cara lá, né? E se a gente segurasse os caras 2, 3 anos aqui, talvez aumentasse bastante, né? Já pegando isso que tu falou, que o Benfica e o Porto fazem hoje, né? Os caras contratam os brasileiros, põem os caras para jogar e depois revende para um clube grande, né? Tipo, grande, eu digo, maior que o Benfica e o Porto. Óbvio que o Benfica e o Porto são grandes, mas tipo, isso é muito louco, né? Eu acho que, sei lá, eu acho que a discussão da liga é muito isso, cara. Eu acho que o futebol brasileiro ele precisa se encontrar e o Inter precisa se encontrar por causa disso, porque a gente tá num modelo que... Sabe quando o modelo não te agrada, assim? Eu fico vendo o Inter, eu fico vendo o Johnny, o Maurício, eu fico pensando assim, caramba, meu, a gente tem que vender o Maurício e o Johnny para fazer algum dinheiro, mas daqui a pouco eles são jogadores comuns. Agora imagina se eles fossem uns caras realmente bola, tô falando de bola redonda, assim, tá ligado? E tu não vai vender ele pelo dinheiro que vai te salvar, entendeu? Então isso também tem a ver com tu não conseguir segurar os caras e vender pelo primeiro cacho de banana que te atiram, tá ligado? Isso me pega um pouco, assim, porque o Inter, pô, a gente teve um momento que, cara, a gente tinha um Pato no elenco e a gente vendeu o Pato, cara, assim, ó, tipo, ele jogou acho que 27 jogos no Inter, o Pato jogou. Se tu fizer a conta, é como se ele tivesse jogado um meio campeonato, quase um turno, assim, tá ligado? Tipo, é muito pouco, cara, é muito pouco, tá ligado? O Pato, só um ponto, né? O Pato foi vendido, né? Os caras depositaram o dinheiro, né? Eles pagaram a multa. Pagaram a multa. Mas, não vamos falar mal do Johnny, meu cara. Quando a gente tá falando das finanças do Inter, a gente precisa que se tem, não sei, vocês têm uma audiência refinada aí, meus. Os italianos que estão vendo, Johnny joga pra caralho. Ele é muito bola. Box to box. Very good player. Se alguém fala italiano aí, por favor, fale em italiano aí. Que muito bom o papo, assim, hoje a gente até se estendeu e se passou um pouco, eu aqui me passei, né, comecei a falar de eu vendo o Brasil como uma grande liga do mundo, claro, a realidade está muito longe disso, muito bem falou o Luciano, vamos segurar nossos jogadores 2 anos mais, falando de futebol brasileiro. Menos o Johnny. Não, o Johnny já tá. Não, o Johnny já cumpriu. Tem mais de 100 jogos também. Ele já cumpriu esses 2 anos, logicamente. Né? É verdade. Velho, eu acho que assim, a gente conseguiu passar por todos os assuntos, acho que do caralho. Não sei se alguém quer complementar com mais alguma informação. Eu queria só passar, velho, na boa, de coração. Acho muito do caralho a gente ter esses assuntos que a gente teria antes de um jogo, mas é muito importante a gente se encontrar para falar disso. Falar das finanças do clube, do profissionalismo do clube, de modelos de negócio do clube. Mas, cara, vamos falar o que vai
acompanhar o nosso sono, a gente vai acordar amanhã e vamos falar, cara, Inter e América amanhã, hoje, para quem tá ouvindo, né? A gente vai soltar provavelmente na manhã de quarta, quem vai ouvir na quarta-feira vai estar na mesma ansiedade que a gente, que vai ouvir na quinta-feira não vai fazer sentido. Vamos ganhar, velho, 2-0 é importante pra gente. Palilo, eu quero que tu que é um companheiro meu de Beira-Rio, assim, o cara que vai no jogo, todo jogo lá, tá lá, se tiver que dar porrada para defender o alemão, vai dar porrada para defender o alemão. Quase aconteceu isso domingo. Quase aconteceu, quase sei, aconteceu. Velho, eu sei. E aí não aconteceu porque eu não estava contigo, senão nós ia para cima dele, velho. Porque nós somos defensor do alemão. Mas me fala. Pô, amanhã, a gente quase já saiu na porrada por causa do Liquinho Heitor, por que eu não vou sair por causa do alemão, né? Por causa do Liquinho Heitor, nós quase saímos na porrada. E depois nós saímos todo mundo abraçando. Depois a gente abraçou, depois porque a gente não é da violência, a gente é da paz, do amor, né? Mas se a gente defendeu o Liquinho Heitor, como é que nós vamos defender o alemão? Esse cara que é talhado pro Internacional, o cara saiu da colônia, velho. O cara usa aquela calça jeans rasgada, boné de lantejola, estaria no bailão do Salão Flac agora, velho. Tava aqui até comendo uma bergamota antes, aqui em homenagem ao alemão, velho. Cara, pelo amor de Deus, o alemão amanhã vai fazer um gol, velho. Vai fazer um gol e depois nós vamos fazer um gol, sei lá da onde, 2-0. E agora nós temos um goleiro, velho. A gente pode ir pro pênalti. Pode ser pênalti, assina agora. Nós temos um goleiro, o goleiro tem uma envergadura e tem uma piroca enorme, velho. Porque ele defendeu aquela bola, não foi de letra, foi de piroca, velho. Foi a defesa da serpente. Hã? A defesa da serpente. A defesa da serpente. Então amanhã é a gente, velho. Dá-lhe Colorado. Raoni, fala alguma coisa aí, cara. Boa. Cara, eu espero que não seja nos pênaltis, então seja uma virada heróica daquelas de 4-0. 4-0 Inter, loucura, Beira-Rio enlouquecido, ruas de fogo, os caras apavorados, tá ligado? Com o Colorado. Esse é o sentimento. Gordinho boiadeiro. Luciano, a última palavra é tua, velho. Tu que é o nosso mestre das finanças, mas que veio da Coreia. Bora lá, meu. Vamos ganhar 3-0. Não, pênalti não, pelo amor de Deus. Vamos fazer 3-0. Luiz Adriano fazendo o último gol para ser o mais. Meu Deus do céu, cara. Vamos embora. Ô, Marcel, antes eu vou fazer tuas honras, né? A gente lê os comentários, né? Ou tu não quer. Por favor, cara, faz aí, eu acho que vai ser melhor representado. Claro, tem o comentário do Juliano Chinieski, né? Que ele botou ali, boa gurizada do episódio anterior, né? Que a gente foi um episódio triste aí, pós-Grenal, mas tem poucos comentários. Boa gurizada, é difícil encontrar motivação para ouvir o podcast, mas ele foi lá e criou coragem. E não foi, né, não foi pelo Inter, mas pela gente ali, né, porque tá foda, mas o Mano e os jogadores são reflexo de uma má administração que tivemos nos últimos anos, e ver o rival subir da segunda e ganhar 2 Grenais é lamentável e inacreditável. Falta alma, falta raça e respeito, mas não vai faltar amanhã. Amanhã nós vamos para cima deles. Outro é o Gil, grande brother, pai do colega da Martina, do Tom, tá sempre presente. Ele discordou de um ponto ali, mas é totalmente crítico a essa gestão um pouco, mas tudo bem. Ele criticou o ponto do Careca, né, cara? É um ponto que eu mesmo critiquei durante o programa e eu entendo porque eu acho que o Raoni não quis falar aquilo também da maneira que é a crítica. Eu acho que vale a pena só pontuar isso. Isso, exatamente. Eu entendi o que o Raoni também estava querendo falar, que era a questão da ruptura de pensamento, né? Não que o Careca fez um bom trabalho, etc., mas foi uma ruptura de pensamento, né, de ideia crítica, porque não era bom trocar o Abel naquele momento. Mas, né, ninguém queria, né? É importante a gente pontuar aqui que essa troca, essa ruptura, o Raoni gosta de usar a palavra revolução, que é uma palavra forte, mas ela não vai se fazer no campo com 11 jogadores do treinador. Né? A gente sabe disso, é uma coisa muito ampla e a gente vem construindo isso nos últimos podcasts que a gente imagina. E permeia a profissionalização, a contabilidade, a identidade, a comunicação, tudo que permeia o clube. Então, mas assim, a gente entendeu o que ele quer falar e é um cara. Ele falou ali também que ele não concorda ali que eu falei dos 300 conselheiros, que é um absurdo, no mínimo tinha que cortar 50%. E ele concorda também 100% com o que o Raoni falou, que jogar no Inter é muito fácil, né? Que perder ou ganhar é a mesma coisa, né? Fácil, 0% de cobrança. Tem que ser mais difícil jogar no Colorado. E depois ele deixou um detalhe ali que a gente estava falando de Premier League, né? Da despedida do Lucas Moura e do Firmino, que foram 2 jogadores que, cara, fizeram ali um pouco de história, principalmente mais o Firmino, né? Mas o Lucas Moura fez a história ali naquela campanha do Tottenham, né? Na Champions, mas que estavam já escanteados ali no banco de reservas um pouco, mas se despediram dos clubes e tiveram uma boa despedida ali com a torcida, belas homenagens com o clube. Então, para te ver como falta, né, também essa presença de ídolos e etc., com jogadores, né, dentro do clube também, né?
A gente teve essa semana, isso que eu ia trazer até para a pauta que a gente sempre abre, mas a gente teve a inclusão do Magrão, né? Um cara que a gente já citou alguns programas aqui, o Palilo, o Raoni. Lembrei de vocês. Lembrei de vocês quando eu vi notícias, vocês tinham falado, vocês pegaram, acho que um dos programas, vocês falaram um monte sobre o Magrão. O programa anterior a ele entrar, parece que os caras ouviram e contrataram ele. Foi mais uma coisa, agora deu o vídeo do jogo contra o Paraná, que o jogo ninguém falava. E ele faz o gol da classificação, não é ele que faz o gol da classificação? Não lembro. Acho que não lembro. Teve cinco, teve gol do Índio. Teve cinco da classificação, tu quer dizer o quarto, né? O quarto, né? Eu acho que o quarto foi dele, sim, porque teve o Fernandão, foi o quinto. O Fernandão foi o quinto, mas o quarto, acho que é ele que ele mete o vôlei, que ele mete o punho cruzado e vai na popular. Isso aí, gurizada. E vamos lá, então. Clima lá no alto, Marcelo. Fazia tempo que a gente não ficava no clima lá no alto. Quer um clima lá no alto para fechar o programa do Magrão? Tem uma informação que o primeiro discurso nele no vestiário foi pica. Que ele chegou e, botou a jeba na mesa. Que o cara é brabo, tá ligado? E ficou todo mundo assim, cara, esse cara é brabo, campeão, boca braba. Tá ligado? Isso aí. É informação. Clima lá no alto, gurizada. Então, assim, vamos. Semana que vem, gravação, a gente vai ter 2 jogos, vai ter esse jogo contra o Santos, vai ter contra o América, e véspera do jogo contra o Nacional, provavelmente esteja ou em Buenos Aires ou em Montevidéu, o Raoni, acho que talvez vai estar em Montevidéu também. Vamos fazer um programa, a gente não sabe a pauta, mas assim, semana a semana, jogo a jogo, o negócio tá quente, vamos que vamos. Até a pauta é Montevidéu, vai ser, essa é a pauta, vamos lá. A gente é feliz em Montevidéu, vamos que vamos. Falou, gurizada. Falou. Valeu. Beijos. O Luciano